Olá, nós estamos aqui então para apresentar para vocês uma videoaula sobre estações de bombeamento. Então essa videoaula faz parte da disciplina de hidráulica da Faculdade de Agronomia e nós aqui nesta primeira parte vamos tratar dos assuntos relativos à composição da estação de bombeamento, das formas de instalação, da potência necessária ao acionamento e vamos falar um pouquinho sobre consumo de energia também. Então, esta aula, ela inicia quando eu vou apresentar para vocês, então, uma estação de bombeamento e os seus elementos. Por que esse nome estação de bombeamento? Estação porque é um conjunto de coisas que juntas vão cumprir uma finalidade. Então, esse conjunto de coisas, que agora eu já vou citar que coisas são essas, elas cumprem a finalidade de retirar água de um ponto na propriedade e levar essa água para um ponto mais alto em relação ao ponto de retirada. Tá? Então, essa água ela pode simplesmente ser recalcada, como a gente diz, ela vai ser elevada de um ponto a um outro ponto mais alto, ou ela pode também ser pressurizada, além de recalcar a água, ou às vezes nem se faz o recalque, mas se faz em si a pressurização. Então, a pressurização significa que eu vou entregar uma água com uma determinada pressão para acionar, por exemplo, um determinado sistema de irrigação. Bom, a estação de bombeamento ela é composta por esses elementos que estão apresentados nesta fotografia. Então, a gente tem, deixa eu pegar o laserzinho aqui, a gente tem aqui uma bomba, né? Uma bomba, essa parte verde, esta é a bomba, propriamente dito, neste caso aqui é uma bomba centrífuga, tá? Nós temos aqui essa parte vermelha que é o motor, que vai acionar esta bomba, porque vejam que uma bomba hidráulica, ela sozinha, ela não faz nada, ela não tem automovimento, ela precisa ser acionada por uma força motriz. Essa força motriz, normalmente, advém de um motor, que pode ser um motor elétrico, como este, no caso da foto, ou pode ser um motor de combustão interna, no caso de motores a gasolina ou motores ciclo diesel. Tá? Para unir o motor, essa força motriz, esse movimento proporcionado no eixo do motor aqui, ó, para esse movimento chegar até o eixo da bomba, nós usamos um sistema de acoplamento, que neste caso da foto é um sistema de acoplamento por polias e correias, essa parte aqui, correias, e essa parte, então, esse círculo aqui é uma polia. E vejam que essa estação de bombeamento, ela é uma estação de bombeamento de uma lavoura de arroz. As bombas utilizadas em lavouras de arroz, ela tem uma particularidade, que elas são bombas de grandes vazões, vazões altas normalmente, grandes volumes de água, e alturas de bombeamento não tão altas assim. Então isso faz com que a gente trabalhe muito com bombas centrífugas, que é esse tipo de bomba que está representado na foto, tá? E são bombas de baixa rotação. O que é considerado uma bomba de baixa rotação? É uma bomba que gira, que o eixo dela precisa girar a uma rotação abaixo de 1.800 RPM, que é a rotação nominal de um motor elétrico de 4 polos, um motor standard, um motor convencional. Os motores, então, eles têm uma rotação padrão de 1.800 RPM, rotações por minuto no seu eixo, e as bombas, como esta, por exemplo, ela gira aí a uma rotação, por exemplo, de 700 RPM. Não sei exatamente esta, mas é em torno disso, 700 RPM. Então, eu tenho que fazer uma conversão de um eixo que estava girando a 1.800 para um outro eixo que vai girar a 700 RPM, por exemplo. Então, eu tenho que fazer uma redução de rotação. E se faz isso, então, colocando uma polia grande no eixo da bomba, tá? Essa relação de transmissão nós vamos estudar mais adiante. Além da bomba, do motor e deste acoplamento, dessa transmissão mecânica que é feita aqui, nós temos também aqui na entrada da bomba uma tubulação de sucção, essa onde eu estou passando o laser, que se prende neste anel metálico aqui, ó, onde estão presos os parafusos. Então, tem um anel metálico aqui na carcaça da bomba e eu tenho um outro anel metálico na ponta da tubulação que unindo um ao outro, através de uma junta de vedação ali,
coloca uma borracha no meio das duas superfícies metálicas e o parafuso, então, pressiona e faz essa vedação aqui. Então, isso aqui a gente chama de flange de sucção, e aqui na saída da bomba, onde eu estou mexendo agora com o mouse, é a zona de saída, a zona de pressurizada da bomba, onde a água vai sair sob pressão. Aqui eu tenho flange de recalque da bomba, aqui embaixo, e da tubulação, esse que a gente consegue ver aqui em cima. Então, esses dois flanges também são conectados. Notem que a saída da bomba aqui, ó, essa parte verde, onde eu estou passando o laser, tá? Ela é de um diâmetro menor do que o diâmetro da tubulação, que vai seguir aqui, conduzindo a água. Então, sempre vai haver na saída da bomba uma peça especial chamada de ampliação. Aqui a gente tem uma ampliação e seguida de uma curva, né? Nesse caso, quase que praticamente um cotovelo aqui, né? Então, essa ampliação e esse cotovelo são peças especiais que vão gerar perdas energéticas, tá? E aqui depois, então, segue a tubulação de recalque. Nesse caso, dessa foto, a tubulação, tanto de sucção quanto de recalque, ela é feita de chapa de aço dobrado e soldado. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas é a grande maioria da tubulação de lavouras de arroz é feita de chapa de aço dobrada e soldada, e tem uma explicação para isso que eu vou me permitir deixar para mais tarde, tá? Então, aqui no caso, eu tenho uma tubulação de sucção com redução, aqui, ó. Olhem a tubulação de sucção, ela tá, no caso, mergulhada aqui na água de captação, né? E ela, então, depois reduz aqui, ó, para chegar no flange de sucção. Reduz e faz uma curva, tudo junto, né? Aqui tá meio misturado, assim, a redução e a curva já meio junto, tá? Então, aqui eu tenho perdas de carga, aqui eu tenho perdas de carga, além das perdas normais que eu tenho na tubulação, tanto na de sucção quanto na de recalque. Esse caso aqui é um motor elétrico, tá? Então, esse motor, ele tem aqui a conexão, a fiação dele, né? Que vai até a rede lá, onde vai ter uma chave de ligação. Os motores acima de 1 CV, a gente já recomenda que tenha uma chave de ligação específica, tá? Para ligar o motor. Então, não é só botar na tomada, como a gente diz, né? Pegar o plug e colocar na tomada. A gente tem que ter uma chave especial que vai fazer essa conexão entre a tomada e o motor, tá bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as formas de instalação. E aqui eu tenho duas formas diferentes de instalação para mostrar para vocês. Eu tenho aqui onde eu vou mexer com o mouse, ó, uma bomba instalada numa posição convencional, muito semelhante ao que eu tinha no slide anterior, tá? E eu tenho esta outra aqui, que eu tenho a bomba, muito semelhante a essa, uma bomba verde também. A cor da bomba, mais ou menos, ela está associada à marca da bomba, né? Então, essas bombas verdes, elas são características de ser da marca Kerber, tá? É uma marca bastante usual de bombas em lavouras de arroz, uma fábrica que existe aqui no Rio Grande do Sul mesmo, na cidade de Cachoeira, tá? E aí, então essa bomba aqui, ó, se eu pegasse esta bomba que tá assim, como se tivesse a minha mão, tá? E eu virasse ela assim, a tubulação de sucção que tá saindo aqui pro lado, né? Como aqui, ó, essa tubulação de sucção que tá saindo pro lado, no momento que eu deito essa bomba em cima da água, ela passa a ser vertical para baixo, a tubulação de sucção. Então, eu elimino essa curva aqui, não existe mais, né? E normalmente se elimina, inclusive, toda a tubulação. Por quê? Porque a bomba, além de ela deitar, ela vai encostar na água. Como essa outra tá, essa aqui da esquerda, ela tá praticamente com todo o caracol dela, toda essa parte gordinha aqui da bomba, ó, tá mergulhada dentro da água. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, isso é bom, tá? Isso favorece o funcionamento da bomba. A gente agora, em seguida, eu já vou explicar por quê, tá? Por enquanto, só vamos dizer que é bom, tá? E depois a gente vai entender por quê. Mas o que tem de muito bom aqui é que no momento que eu deito essa bomba, eu consigo eliminar essas peças especiais da sucção aqui,
elimino curva, elimino cano, elimino válvula de pé, no caso de haver, tá? Também já vou explicar o que é válvula de pé, mas a gente elimina toda essa parte de tubulação aqui e no recalque também, porque aqui no recalque, nesse caso aqui, eu teria, vamos tentar desenhar aqui, mas eu teria uma tubulação que deveria estar seguindo assim, ó. É que a foto cortou ali, tá? Mas ela deveria estar seguindo alguma coisa assim. Então, aqui na tubulação de recalque, eu também vou ter uma curva, tá? E no momento que eu deito a bomba, eu elimino esta curva da tubulação de recalque também. Cuidados que a gente tem que ter. Essa caixa aqui, ó, aqui eu tenho uma caixa de mancais, onde o eixo, olha aqui, ó, aqui está o eixinho da bomba. Então, esse eixo da bomba, ele vem por dentro dessa caixa de mancais e ele vai lá no corpo do caracol, tem um eixo aqui, ó. Vou tentar fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Ele vem aqui, ó, onde aqui dentro do caracol eu tenho uma espécie de rotor, tá? Lá dentro do caracol da bomba. Tá? Não ficou muito legal esse meu desenho. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo voltar atrás, mas tá bem, vocês entenderam. Então esse eixo, ele é dentro desta caixa aqui, ó, isso aqui é uma caixa de mancais, onde existem rolamentos aqui que o eixo vai girar dentro dessa. Essa caixa, ela precisa ser lubrificada em banho de graxa. Não pode ser em banho de óleo, porque se for banho de óleo aqui, ó, o que vai acontecer com o óleo no momento que eu boto o eixo vertical? O óleo vai ficar aqui, ó, ele vai ficar na parte de baixo e essa parte de cima aqui fica seca. E isso produz problemas bastante graves no funcionamento da bomba, tá? Então, quando a gente for pegar uma bomba que a gente não conhece para virar ela, sempre se certifiquem de olhar se o eixo está lubrificado em banho de graxa. Se não tiver, dá para transformar. Se ele for em banho de óleo, dá para transformar para banho de graxa, tá? Aí tem que ver uma metalúrgica que saiba fazer isso e fazer essa transformação. Essa foto da esquerda, aqui onde eu estou mexendo, né, que eu desenhei, o que está faltando aqui, gente? Está faltando um telhadinho, tá? Está faltando um telhadinho aqui para proteger esse motor da chuva direta, tá? Outra coisa que eu, pelo menos, não gosto muito de ver, tá? É essa fiação aqui, ó, caindo dentro d'água. Então, água e energia são duas coisas que não combinam. Então, essa fiação deveria estar suspensa, de modo a chegar lá na parte seca do terreno, sem passar aqui por dentro d'água, tá? Deveria ter algum tipo de organização aqui que suspendesse essa fiação toda, esses cabos de energia, para não acontecer de eles estarem em contato com água. Porque aqui, às vezes, uma própria fissura do revestimento externo do cabo racha, né? Uma fissurinha ali, e aí quando vê, tu tá com uma conexão de energia e água que não é legal. Muito bem, aqui a gente tem uma outra bomba instalada na mesma condição, tá? Com o caracol dentro d'água, também sem a proteção de telhadinho, apesar de que a foto cortou aqui, eu não me lembro se essa foto tem, mas de qualquer forma aqui deveria ter um telhadinho para proteger o motor, né? Mas o fato da bomba estar aqui dentro d'água não é problema, tá? Isso não gera problema. Claro que essa bomba não deve permanecer o ano inteiro aí dentro d'água, ela vai permanecer o tempo de bombeamento. E depois do final da safra, ela deve ser removida, né? Deve ser guardada, seca dentro do galpão lá, e deve ser feito as devidas manutenções periódicas de entre-safra. Bom, uma outra forma de se instalar bomba, também já muito usual e que os produtores gostam muito pelo conforto de operação, é a balsa. Então, a balsa, essa aqui, eu gosto de mostrar essa foto, essa balsa é na propriedade de um ex-aluno meu, foi projetada por ele, foi construída por ele dentro da propriedade lá, simplesmente soldando canos, né? Então, é os próprios canos de irrigação que ele usou para construir a balsa. Então, ele comprou algum equipamento ali, parafuso e alguns perfis metálicos para fazer o cavalete ali, para sustentar a bomba e o motor, mas a instalação está muito bem feita. E notem que, nesse caso aqui, uma coisa que até quero chamar a atenção, aqui, ó,
Vamos ver aqui, tá? Aqui ele colocou todos os cabos elétricos dentro de uma mangueira preta, tá? E essa mangueira preta, ela tá presa numa espécie de corrimão aqui da balsa. Então, essa tubulação, ela me permite, qualquer pessoa, né, acessar lá, chegar lá, caminhando aqui por cima da tubulação, com esse corrimão de apoio, e onde nesse corrimão ele prendeu essa mangueira por onde passam os cabos. Mas tudo super isolado, super cuidadoso, muito bem feito. Essa instalação aqui, particularmente, ela tem um motor de acoplamento direto com a bomba, eixo do motor no eixo da bomba. É uma bomba KSB, uma bomba de alta rotação, porque essa lavoura é uma lavoura mais ou menos alta. Então ele escolheu essa bomba KSB, que é uma bomba que dá aí uma altura, acho que de 20 e poucos metros de bombeamento, que era o que ele precisava na lavoura. Um outro fator interessante, já para mostrar na foto, depois eu vou ter uma outra aula só com fotos com vocês, mas é a presença dessa junta de dilatação, que na verdade é um pneu aqui, que é o que se usa para dar flexibilidade para a tubulação quando o nível desse arroio, desse rio aqui, quando ele sobe ou quando ele desce, para aquela tubulação poder jogar, tá? Poder ter flexibilidade. Então, as vantagens de se usar balsa é que tem altura de sucção zero, então a bomba fica no nível da água, se elimina a válvula de pé, tem uma melhoria significativa no desenvolvimento, na operacionalidade da bomba. Eu nunca medi, gente, então eu vou dizer para vocês coisas que eu escuto, tá? Eu agora, semana passada, até eu dei um curso para uns técnicos da Argentina, tá? Para 10 agrônomos da Argentina sobre estações de bombeamento, e aí lá foi questionado o que se ganha botando balsa, né? E dois deles relataram o caso de ter substituído uma estação convencional por balsa e ter medido vazão com a mesma potência instalada, com o mesmo consumo de energia. Eles mediram a vazão recalcada quando era convencional e depois, no caso da balsa, e eles tiveram de 25% a 30% de ganho de vazão. Então, só isso já é motivo suficiente para tu usar a balsa. Quer dizer, tu aumenta a produção de água da tua estação. Se tu não precisa dessa produção de água, tu pode fazer o seguinte, diminuir a rotação da bomba e com isso diminuir o consumo de energia também, tá? E manter a vazão que tu tinha antes. Se é que tu não precisaria, por exemplo, uma ampliação de vazão. A maioria dos produtores, quando eles veem mais água, eles plantam mais. Então, é vantagem, né? Então, dependendo do tamanho da bomba aí, 30% a mais de água é praticamente 30% a mais de área cultivada, né? Isso é bem significativo. Bom, eu quero falar um pouquinho para vocês dessa instalação aqui, particularmente, tá? E aqui eu vou aproveitar para explicar algumas coisas do funcionamento da bomba. Então, essa instalação é uma instalação bem convencional, a bomba está lá em cima do barranco, né, como a gente diz, e tem uma tubulação de sucção longa, tá, e alta. Então, ela tem uma altura aqui, deixa eu pegar o laser, ela tem aqui uma altura de sucção, ó, que é tudo isso aqui, vamos considerar aqui que deve ter uns 3,5 metros, talvez, tá, de altura de sucção aqui. E ela tem um comprimento bem grande aqui também. Então, essa tubulação, ela vem lá da bomba, ó, e ela vem lá e tem que entrar aqui um pouco dentro d'água. Bom, o que acontece com uma bomba que trabalha nessa posição? Então, vamos imaginar assim do zero. Isso aqui eu fiz um projeto, eu calculei a bomba, o motor, canalização, acoplamento, tudo bonitinho, comprei, adaptei, instalei, fui lá, conectei, liguei. E aí falta apertar o botão para ligar o motor. Quando eu apertar o botão e ligar o motor, se a bomba estiver vazia e essa tubulação aqui estiver vazia, tá? Não tiver água dentro, eu vou apertar o botão e nada vai acontecer. O motor vai ligar, obviamente, vai acionar a bomba, vai movimentar o eixo da bomba. Mas a bomba vazia, ela não parte, como a gente diz, ela não inicia a trabalhar. Ela fica trabalhando em vazio. O que é trabalhar em vazio? É não fazer nada. O eixo dela fica girando
e ela está vazia, ela não consegue empurrar água porque ela não tem água dentro dela. Então, a bomba centrífuga, ela só começa a trabalhar, ela só começa a empurrar a água, a recalcar a água, quando ela tem água dentro dela. Esse processo de enchimento da bomba, nós chamamos de escorva. Então, a bomba ela precisa ter água dentro dela e, logicamente, consequentemente, toda essa tubulação de sucção aqui também deve estar cheia. Esse processo é um processo chatinho. A bomba ela tem uma espécie de um parafuso ali em cima que a gente abre e por ali a gente coloca a água. Só que veja bem, a água está aqui embaixo, eu tenho que colocar lá dentro da bomba. Então, ou eu tenho que ter um tanque específico lá, ou eu tenho que levar uma bombinha a gasolina, daquelas portátil, tá? Para fazer com que essa água saia daqui e chegue lá dentro e eu consiga encher essa tubulação. Enfim, eu tenho que bolar algum sistema, algum mecanismo para poder encher a bomba e a tubulação de sucção de água. Muito bem, vamos dizer que eu montei lá, eu levei uma bomba a gasolina, eu tenho uma mangueira comprida, e eu cheguei lá e enchi a bomba, tá? Liguei o motor a gasolina, enchi a bomba, e no momento que eu enchi a bomba, eu vou lá e aperto o ligue e ela vai dar partida. Muito bem, ela estando cheia, ela vai dar partida. Ela dando partida, ela vai pegar a água que está no centro dela. O que acontece dentro daquele caracol da bomba? Dentro do caracol da bomba, eu tenho um rotor. O que é um rotor? Vamos fazer uma simulação assim, é uma espécie de pás de um ventilador, tá? Como se fosse as pás, a hélice de um ventilador. Então, eu tenho aquele rotor dentro da bomba. No momento que a água que está no centro do rotor começa a girar, ela é jogada para a periferia, através da força centrífuga. Por isso que essas bombas são chamadas de bombas centrífugas. Quando a água é jogada para a periferia, ela acaba sendo jogada aqui, ó, para esse ponto de saída, tá? E como ela vem de todos os lados, porque o rotor é uma coisa circular, e essa água, então, do centro, ela é jogada para todos os lados, ela vai se juntando, e ela vai sair aqui na tubulação de recalque, no flange de recalque. Muito bem. Quando a água que estava no centro da bomba é jogada para fora, é empurrada para fora da bomba, no centro da bomba se cria uma zona de baixa pressão, se cria um vazio, se cria uma espécie de vácuo, tá? E esse vazio, esse vácuo, essa queda de pressão, essa pressão baixa que acontece no miolo do rotor, tá? Ela gera uma diferença de pressão entre a pressão atmosférica, que está atuando aqui, deixa eu pegar o coisinha vermelho aqui, ó, aqui no nível da água, eu tenho a pressão atmosférica, tá? Pressão atmosférica, que equivale a 10,33 metros de coluna de água. E aqui no centro do rotor, ali no centro do rotor, deixa eu pegar uma outra cor aqui, essa laranjinha, lá, claro que por dentro da bomba, né? Eu só marquei o ponto ali para a gente entender, por dentro da bomba se criou uma pressão negativa. Negativa, entenda-se, abaixo da pressão atmosférica. Esta diferença, então, entre a pressão atmosférica aqui, que é maior, e essa pressão no ponto amarelo lá, que é menor, vai fazer com que a água espontaneamente suba por essa tubulação, indo do ponto de maior pressão para esse de menor pressão. Só que esse processo, gente, assim, ó, a água saindo lá pela tubulação de recalque, tá? E vindo uma nova água aqui pela tubulação de sucção, esse processo ele é um processo contínuo, de fluxo contínuo. Não é assim, saiu uma água, ficou vazio, vem a outra água. As coisas não são assim, ó, como eu estou explicando passo a passo. Elas são assim, a água saiu e a outra está vindo atrás. É um processo de fluxo contínuo, mas gerado por essa diferença de pressão e gerado pelo esvaziamento da bomba quando ela recalca a água, tá?
Muito bem, legal. E aí a bomba segue trabalhando. Muito, muito ótimo. Muito ótimo. Tá? Só que aqui no Brasil nós temos uma estrutura tarifária. O que é estrutura tarifária? É assim, ó, quando eu contrato a energia elétrica, o produtor rural, ele contrata a energia elétrica e ele diz que ele é produtor rural e que ele vai irrigar. E por isso ele tem um preço bem legal da energia elétrica, um preço muito bom, um preço muito menor do que o preço que nós pagamos pela energia elétrica aqui na área urbana, tá? Então o preço da energia, a estrutura tarifária rural é uma estrutura tarifária diferente. Então lá no meio rural eu tenho o rural convencional, rural normal, que já é mais barato que na cidade, mas eu tenho ainda este benefício de ser usuário da tarifa ouro sazonal verde, tá? A tarifa ouro sazonal, ou tarifa verde só, conforme alguns chamam, ela é uma tarifa bem mais barata, só que ela obriga o produtor a desligar o bombeamento, a desligar os seus motores 3 horas por dia. Cada propriedade tem um horário diferente, desse horário chamado horário de ponta. Ponta de consumo, tá? Por que ele é chamado horário de ponta? Porque antigamente todo mundo desligava o motor das 6 da tarde às 9 da noite, que era o horário que na cidade as pessoas voltavam para casa depois do trabalho, chegavam em casa, tomavam um banho, ligavam um chuveiro, ligavam máquina de lavar roupa, ligavam ferro de passar roupa, enfim, iam fazer as atividades domésticas e aumentava o consumo. Hoje não é mais assim. Hoje o nosso horário de maior consumo, de pico de consumo de energia, se eu não me engano, é das 13 às 17 horas, tá? E não é mais a pessoa que voltou para casa que gasta energia. Quem gasta energia hoje, das 13 às 17 horas, no horário em período de verão, é o comércio. Por quê? Porque hoje, onde a gente vai, o ar-condicionado tá ligado. Tu vai no consultório médico, tá ligado. Vai no banco, tá ligado. Vai no shopping. Tá todo shopping com refrescado, né? Com ar-condicionado ligado. Todos os bancos, todos os consultórios, todas as lojas. Todo mundo liga ar-condicionado. Principalmente no período da tarde. Então, mas o que isso aí tem a ver com a área rural? Tem a ver o seguinte. Quando tem muita carga na área urbana, muita carga, tá? Acaba que tem um desequilíbrio de carga com o meio rural. Então, o que é solicitado? Assim, ó, quando se liga muita carga na área urbana, é bom que o meio rural diminua um pouco a sua carga, porque senão sobrecarrega o sistema, tá? Então, por isso que tem horário de ponta. Esse horário de ponta, então, é uma lei, é obrigatório. Mas e se eu quiser ligar 24 horas por dia? Eu posso? Pode. Só que naquelas 3 horas, tu vai pagar muito caro. Muito caro mesmo, tá? E ninguém usa, a não ser numa situação, às vezes, assim, de uma super emergência, de a gente deixar ligado nas 3 horas. E a distribuidora, ela tem um medidor lá na propriedade rural, que ela mede a cada 15 minutos como é que está sendo o consumo da energia. Então, por exemplo, se o horário de ponta do produtor é, por exemplo, sei lá, das 16 às 17, 18, 19, das 16 às 19 horas, tá? Quando chegar às 16h15, ele vai ligar, vai medir o consumo, e se tiver ligado, ele vai ver que tá ligado. E aí vai marcar aquele consumo. Então, não pode, tá? Pode. Na verdade, a companhia, ela não corta a energia naquelas 3 horas. Ela deixa lá. Mas tu tens que programar o teu sistema para desligar naquelas 3 horas, tá? Então, o pessoal usa lá temporizadores nos seus motores para fazer o desligamento no horário de ponta. Muito bem, aí o que acontece? Vamos voltar para a nossa estação. Ela está ligada e está bombeando, tá? E aí chegou no horário de ponta. Chegou no horário de ponta, desligou. Meu sisteminha lá, pá, foi lá e desligou. Desligou o motor. Quando ele desligou o motor, o que vai acontecer com essa água toda que está aqui, ó? A água que está dentro da bomba e a água que está dentro desse cano aqui. Ela vai fazer o quê?
ela vai querer, gente, ela vai querer voltar, ela vai querer descer. Toda essa água aqui vai querer descer pela ação da gravidade. Por quê? Porque não tem mais, a bomba não tá mais, o motor não tá mais trabalhando e a bomba não tá mais empurrando a água para cima. Então a água, ela não vai ficar parada ali, opa, vou ficar aqui para ver o que vai acontecer. Não, a ação da gravidade vai trazer ela de volta. E por isso, aqui na ponta da tubulação, tá? Aqui na ponta da tubulação, via de regra, se usa uma válvula, tá? Que a gente chama de válvula de pé. É como se fosse tem um eixo aqui no meio, como se fosse uma borboleta, tá? Então, o que acontece com essa válvula? Opa, eu fiz, vamos apagar aqui. Aqui. Eu fiz invertida a válvula de pé. Então, vamos imaginar que aqui é um prolongamento dessa tubulação. E aqui está a água, tá? Então, essa válvula de pé, ela faz o quê? Ela tem uma espécie de um eixinho ali. E aqui ela tem uma chapa para cá e uma chapa para cá. Como se fosse a minha mão, assim. Duas chapinhas, tá? Quando a água quer subir ali, ó, o que vai acontecer? Essas chapinhas, elas vão... A própria água, ela empurra as chapinhas e elas se colam uma na outra. Deixando espaço aqui para a água passar e subir. Tá? Vamos voltar para... Opa, eu apaguei demais aqui. Quando a bomba está se desligando, assim, quando a bomba se desliga e a água quer voltar para cá, ela quer voltar, essas chapinhas se abrem assim e elas trancam essa volta da água. Então, quando a água está subindo, as chapinhas se fecham e a água passa pelo lado. Quando a água está querendo descer de volta, essas chapinhas se abrem e elas fecham, elas trancam a descida da água, elas não deixam a água descer. E aí, ao trancar essa descida da água, toda a tubulação de sucção aqui, né, no caso, vai permanecer cheia d'água. Que legal! Resolvemos o problema. Resolvemos o problema, gente. Só que não é bem assim. Só que não, né? Como vocês dizem. Só que não. Na verdade, resolve o problema. Mas esta válvula de pé, colocada na ponta da tubulação, ela gera um grande atrito, uma grande perda de energia. E vamos agora, a partir de agora, entender que toda vez que se falar em perda de energia, nós estamos falando em reais voando, reais saindo do meu bolso. Perda de energia significa que essa energia vai sair da onde? Do motor elétrico, da rede elétrica, vai ser medida e eu vou pagar por ela. Então, todas as peças especiais que eu puder eliminar do meu caminho, eu estou economizando energia, economizando dinheiro. Esta tubulação longa desse jeito aí, ó, ela vai gerar uma perda de carga na tubulação de sucção, que vai gerar custo. Se esta tubulação for uma tubulação longa, fina, quer dizer, com diâmetro pequeno, vai gerar uma velocidade alta na sucção. E a velocidade alta gera perda de carga alta. Então, as coisas vão começando a fazer sentido para vocês. Aquela perda de carga que vocês estudaram lá nas aulas de hidrodinâmica, ela agora está mostrando a que ela vem. Perda de carga é perda de energia é perda de dinheiro. Implica em custo mais elevado do bombeamento. Então, toda vez, repito, que eu puder eliminar coisas da tubulação, que eu puder tornar ela mais curta, que eu puder dar um diâmetro um pouco maior para ela, eu estou ganhando, porque eu estou deixando de pagar uma conta mais alta de energia, tá? Então, quando eu vejo uma estação como esta aqui, cuidados com a altura de sucção, muito cuidado, porque a altura elevada de sucção, além do problema de a bomba não ter habilidade para conseguir trazer essa água
quando a altura é muito grande, ela pode ainda ser geradora de um processo chamado de cavitação, que nós vamos estudar numa aula posterior, tá? Logo em seguida, vocês já vão entender o que é essa cavitação. Cavitação é um processo de formação de bolhas de vapor que acontece dentro da água quando a altura de sucção é muito elevada. Então, a altura de sucção elevada, esse HGS aqui, ó, muito alto, deixa eu pegar o meu... Esse HGS aqui muito alto é problema. As bombas, em teoria, poderiam recalcar 10,33 metros de altura. Na prática, isso não acontece. Na prática, eu não recomendaria trabalhar com muito mais do que 5 metros. E algumas bombas menos do que 5 metros, nós vamos estudar por quê, tá? Colocar a bomba numa situação dessas, como esta aqui, necessariamente vai ter que ser gerada uma possibilidade de escorva, de enchimento da bomba durante o processo. Usar a válvula de pé é solução? Pode ser, mas ela vai gerar uma perda de carga que nós não estamos querendo pagar, tá? Bom, vamos ver como é que é o esquema de uma estação de bombeamento. Esse desenhinho aqui é um desenhinho bem simplesinho, mas para a gente entender. A estação de bombeamento, então, conjunto de bomba, motor, tubulações, nesse caso aqui, ó, eu fiz um desenho mostrando ela numa posição convencional. Então, eu tenho uma altura aqui, ó, que é a altura do nível da água que eu quero recalcar, aqui a água, a fonte de água, né, até o centro da bomba. Então, do nível da água até o centro da bomba, eu tenho uma coisa chamada altura geométrica de sucção. Do centro da bomba até o ponto onde eu quero que a água chegue lá, ó, em linha reta vertical, eu tenho uma coisa chamada altura geométrica de recalque. A soma das alturas geométricas de recalque e de sucção me dão a altura geométrica total. Tá bem? Como é que eu determino essa altura geométrica, gente? Com equipamento topográfico. Pode ser com nível topográfico, pode ser com uma estação total. Eu só não devo usar, neste caso, um GPS, tá? Especialmente os GPS Garmin, esses GPS de mão. O próprio celular tem GPS, né? Eu não devo usar GPS para medir a altura. E aí eu não vou nem discutir com vocês, porque isso aqui vocês já estudaram lá na topografia, né? O porquê. O GPS de mão, ele não tem precisão para medidas de altura. Ele tem precisão para medidas de área, mas não para medidas de altura. E aqui, além das alturas, eu tenho uma coisa chamada perda de carga, que vocês já estudaram. Então, tanto na sucção quanto na tubulação de recalque, eu tenho uma perda de carga que é chamada de perda contínua, perda distribuída ou perda contínua, distribuída ou tem um outro nome que também chamam. Perda, enfim, a perda que acontece ao longo da tubulação. Esta perda é a perda que acontece simplesmente por a água estar escoando dentro da tubulação e por isso está gerando atrito, tá? Esta perda, ela é proporcional ao comprimento da tubulação. Quanto mais comprido, maior vai ser essa perda. Ela é inversamente proporcional ao diâmetro. Quanto menor o diâmetro, maior é a perda de carga. Por quê? Porque quanto menor o diâmetro, maior será a velocidade, tá? E ela é diretamente relacionada também com a rugosidade da tubulação. Quanto mais rugoso, quanto mais velho for a tubulação, mais perda de carga vai acontecer. Maior vai ser o atrito gerado. Além dessa perda ao longo da tubulação, essa perda contínua, tá? Perda distribuída também, acho que não sei se foi essa palavra que eu usei. Perda distribuída, perda contínua e perda ao longo da tubulação, tá? Além desta perda, nós temos as perdas que são geradas pelas peças especiais, curvas, válvulas, registros, tá? Tudo isso aqui vai gerar uma perda, que são as perdas localizadas ou acidentais. Vocês já estudaram essas duas perdas, tá? Nós vamos trabalhar aqui, já vou até fazer um spoiler, né? Nós vamos trabalhar aqui com a equação de Hazen-Williams para determinação de perda de carga, tá bem? Podem até já dar uma olhada lá nas aulas anteriores de hidrodinâmica para buscar a equação de Hazen-Williams, que é com ela que nós vamos trabalhar. Bom,
E aqui, ó, eu não coloquei, mas eu acho que até, vamos ver se eu consigo escrever, não sou muito boa em escrever com esse negócio aqui, mas vamos lá. Vamos ver se aqui não dá para escrever altura manométrica total. Não. Achei que ali dava para escrever, mas aqui, altura, não dá. Então vamos tentar aqui. Opa. Aqui. Altura manométrica total é igual a altura geométrica mais as perdas de carga, mais as HFs, tá? Então, nós temos uma coisa que nós vamos conceituar como altura manométrica. Manométrica porque é a pressão que eu preciso na água, a pressão que eu preciso fornecer pela bomba, tá? A altura manométrica, então, é a altura geométrica, que se refere ao terreno, é físico, tá? Mais a perda de carga. Então, essa altura física, já falei para vocês, medida topograficamente, tá? E as perdas de carga determinadas a partir das equações que vocês já aprenderam lá na hidrodinâmica a usar. Bom, vamos falar um pouquinho de custo de energia. E eu trouxe aqui um dado bem atual, que é o custo de energia na irrigação do arroz. Isso aqui é o dado do custo de produção ponderado do IRGA. O IRGA faz essa estimativa de custo de produção todo ano, né? E aí esse aqui é o resultado dessa última safra, 2021 aí, mostrando que a energia elétrica usada na irrigação das lavouras de arroz corresponde a 4,23 sacos por hectare, o que leva a um percentual de 3,06%, vou pegar o laser, 3,06% do custo total de produção. Então, a energia elétrica ela só não é pior porque existe a estrutura tarifária específica lá para o produtor de arroz, para o irrigante, que é o uso da tarifa do sazonal verde, e mais, existe uma outra estrutura tarifária, que é o horário noturno. O irrigante que usar energia entre as 9h30 da noite e às 6 da manhã, ele tem 70% de desconto no valor da energia neste horário. 70% sobre a tarifa verde, que já é mais barata. Então vejam que é imperdível, é um preço de energia imperdível. E só por isso que o custo de produção na lavoura de arroz está em 3%. Não fosse isso, ele seria facilmente superior a 6%, tá? Do que se tem de custo de produção. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho de consumo de energia. Nós vamos começar a estação de bombeamento falando de energia, tá? Por que isso? Porque, na verdade, é aí que está o nosso grande gargalo hoje da irrigação, nós sabermos dimensionar uma estação de bombeamento que faça o menor uso possível de energia para viabilizar os processos de irrigação. O consumo de energia na irrigação, na estação de bombeamento, como em qualquer coisa na casa da gente, ele é igual à potência que a gente tem instalada vezes o tempo que essa potência fica ativa, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma lâmpada de 100 watts, se eu deixo 1 hora ela acesa, ela vai me dar 100 watt-hora. Isso quer dizer, dividido por 1000, né, para passar para quilo, isso queria dizer 0,1 kWh de consumo. Então, volto a explicar. Uma lâmpada de 100 watts que está ligada durante 1 hora, ela gera 100 watts-hora de consumo, dividido por 1000, vai dar 0,1 kWh. A conta de energia é paga pelos quilowatt-horas consumidos. No meio rural tem uma outra coisinha que a gente tem que incluir, mas não tenho como passar isso para vocês. Eu convido vocês que eu tenho uma disciplina optativa chamada eficiência energética em sistemas de irrigação.
E eu eventualmente ofereço essa disciplina onde a gente estuda particularmente como é que se determina os consumos de energia e como é que se faz eficiência energética no sistema de irrigação, tá? Muito bem, então o consumo de energia é potência vezes tempo. O tempo de bombeamento na lavoura de arroz, por exemplo, a gente trabalha 21 horas por dia durante 90 a 100 dias. Isso vai me gerar um tempo total de irrigação de 1.800 a 2.000 horas de bombeamento por safra. Entre 1.800 e 2.000 horas de bombeamento. Então, se eu sei a potência que está sendo absorvida no eixo do motor e eu multiplicar pelo tempo de bombeamento, eu vou saber quanta energia eu estou consumindo. As companhias energéticas, elas têm no site delas o valor dos quilowatts-hora, quanto custa na tarifa verde, no horário reservado noturno. Tá tudo lá no site, é só a gente procurar, tá? Mas então, vamos lá, a gente precisa, na verdade, mexer nessa... mexer não, a gente precisa calcular, a gente precisa estimar essa potência aqui. Então, vamos lá, a fórmula da potência é essa aqui. Tá dada a fórmula já, vocês já sabem calcular uma estação de bombeamento com essa fórmula. Potência, o motor que eu preciso em CV ou em HP é igual a vazão vezes a altura manométrica, que eu falei no slide anterior, tá? A vazão é quantos litros por segundo eu preciso bombear. Vezes a altura manométrica dividido por 75, que é um fator de conversão de unidades aqui, porque aqui eu estou usando litro por segundo, aqui eu estou usando metro. E para dar o resultado já direto em CV, eu vou fazer essa divisão por 75 aqui, tá? E aqui vai entrar o rendimento da bomba, o rendimento do motor e o rendimento da transmissão mecânica entre motor e bomba. O rendimento da bomba é uma característica da bomba que eu vou escolher. O rendimento do motor é uma característica do motor que eu vou escolher. E o rendimento da transmissão é 0,95 quando eu uso polia-correia e é 1, é 100% quando eu uso acoplamento direto. Tá? E aí a gente já tem condições de calcular a potência. Nossa, professora, mas da onde eu tiro a vazão? Vamos por partes, vamos falar de vazão. De onde é que eu vou tirar a vazão? Então, nós teremos na próxima aula, na parte 2 desse vídeo, nós teremos uma explicação para da onde sai a vazão. Depois, nós vamos entender a altura manométrica. Depois, nós vamos falar sobre os equipamentos, bomba, motor e transmissão. E lá no final, nós vamos voltar para essa fórmula para poder usá-la e estabelecer qual é a potência necessária para um acionamento de uma estação de bombeamento fazendo um projeto, tá? Só para deixar claro, aqui eu estou dando uma fórmula de potência que vai me entregar um resultado em CV, cavalo-vapor, tá? Ou HP, que é a mesma coisa, tá? Mas na fórmula do consumo de energia elétrica, na hora de eu ver quantos quilowatts-hora eu estou usando, eu tenho que transformar essa energia, essa potência de CV para watt, ou para quilowatt. Então, a gente tem esse fator de conversão. Um CV é um HP, que é a mesma coisa que 736 watts, que é a mesma coisa que 0,736 quilowatts. Tá? Muito bem, gente. Muito obrigado. E na parte 2, a gente vai seguir, então, falando das estações de bombeamento, e aí entrando mais detalhadamente na questão da potência. Tá?